Olá pessoal, tudo jóia? Nicolas de volta aqui com vocês e hoje nós vamos trabalhar com uma coisa muito legal. É uma coisa que na unha, na mão, dá muito trabalho para fazer, não é fácil trabalhar, né, com o famoso critério de estabilidade de Nyquist. É um trabalhinho meio chatinho, mas eu preparei um manual um caso muito legal aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos junto? Vamos lá, vem comigo. Pessoal, nossa biblioteca que tem aqui nos recursos para vocês baixarem, já sabem como baixar, tá joia? Então, tá tudo bonitinho, já tudo implementado. E eu implementei aqui um DEF, tá joia? Que faz uma série de análises, né? Para que você possa analisar de maneira simples, fácil e super rápido o teu sistema através do critério de estabilidade de Nyquist, tá joia? Eu vou focar mais, pessoal, em vez de a gente explicar muito mais como que é o DEF, a gente tem, né, umas coisas aqui interessantes, já vou passar alguns detalhes, mas a gente usa aqui o Nyquist Plot, óbvio, né, usamos ele é super importante para nós, tá joia? Determinar esse critério de estabilidade, e usamos também o Root Locus, né, que a gente já viu justamente na posição das raízes, né, na nossa aula anterior, tá joia? Então, base é a utilização desses dois carinhas aqui, ok? Alguns gráficos, mas eu quero plotar e trabalhar principalmente na utilização desse nosso sistema. Então, eu vou simplesmente encolher aqui o DEF, isso aqui simplesinho dá para a gente fazer com os nossos textos aqui. E vamos pensar aqui um exemplo, tá? Nossa estabilidade de Nyquist é muito utilizada, por exemplo, em estabilidades de controladores proporcionais, proporcionais integrativos derivativos, tá joia? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso PowerPoint? Ó, se a gente pensar, né, no nosso sistema aqui, exemplo, um controlador proporcional integrativo derivativo, nós temos, né, os três ganhos, né, os proporcionais integrativos derivativos sendo somados resultados, agindo numa planta, né, num processo, e aí eu tenho a leitura do sinal dessa planta, então o H de S simboliza aqui para mim o nosso sensor, tá joia? No qual ele vai retornar esse valor e eu tenho uma comparação, né, no famoso feedback negativo com o meu valor do meu set point que eu tiver. E com isso, nós temos, então, o controle do nosso processo. Perfeito, pessoal? Então, o que nós vamos trabalhar no nosso caso aqui? Nós vamos trabalhar como K de S, né? Ó, KS aqui, joia? É a nosso controlador proporcional integrativo derivativo. Percebam que, neste caso, nós estamos somente com um ganho unitário de 1, representando um controle proporcional, tá joia? Na sequência, nós temos o G de S, né? Então, vamos lembrar lá o PowerPoint, joia? Vamos voltar lá no PowerPoint, eu clicar aqui, ó. Nós estamos representando como se esse KI fosse 0, o KD fosse 0, e a gente só tem um ganho proporcional aqui, que nesse caso a gente está representando por 1, tá joia? Na sequência, vem a minha planta, né? O meu processo, né? Que é onde que eu vou analisar a minha resposta, joia? Então, este é o nosso G de S, que nesse nosso primeiro caso, nós vamos representar por uma planta, por um processo de primeira ordem, representado por 1 sobre S mais 2. Joia? Nós vamos fazer 4 casinhos e vamos comparar os 4, vamos ver o que ele é, tá bom? Então, a gente vai dividir essa aula em 4 partezinhas. O nosso H de S aqui simboliza, então, o nosso, né, nossa malha, nosso retorno ali no nosso feedback negativo, e ele, então, representa aqui, se a gente pensar, vamos voltar no PowerPoint, aqui o H de S, é justamente o meu sensor, ok? Eu vou colocar, então, um sensor de carga perfeito aqui, sem delay, sem nada, então ele vai representar 1. O valor de saída da planta vai ser diretamente informado e comparado com o meu sinal de entrada no meu processo. Joia? Então, somente esses pontos, então é aqui que a gente vai mudar, essas 3 linhas, tá bom? É onde a gente vai trabalhar. E aí eu vou rodar o comando que vai se chamar Nyquist _ analysis e entre parênteses as 3 funções de transferência, K de S, G de S
e H de S, nesta sequência, obrigatoriamente, tá joia? Lembrando que esse Nyquist Analysis aqui não é uma implementação padrão direto, né, do nosso, na nossa biblioteca Control, ele é um DEF, então, no qual eu criei, que tem várias etapinhas aqui, inclusive plotar gráficos e fazer algumas análises, joia? Rodando esse caso, pessoal, ele vai me dar a seguinte coisa, tá? Ele vai me dar alguns gráficos, então 3 gráficos, vamos falar aqui dos 3 gráficos, e vai me dar uma sequência de textos, tá joia? A sequência de textos, nesse caso, já ele estava dizendo o seguinte, ó, o número de envolvimentos, né? A gente vai ter envolvimentos do ponto -1 mais J0, tá joia? Vamos falar o que é isso, no sentido anti-horário, ele vai ser igual a 0. Então, este cara, nós estamos falando diretamente deste nosso plot, que é o nosso plot de Nyquist, tá joia? Nós verificamos aqui, ó, justamente aqui esse pontinho aqui em vermelho é o ponto -1 mais J0, ok? E aqui nós temos as representações, né, do nosso sistema, percebendo que esse sistema apresenta somente um polo, ok? Então ele tem aqui o valor, ao pontinho que representa esse polo, e esse polo é o valor, né, do nosso sistema de trabalho. Perfeito? Com isso, nós analisando, né, este nosso processo, percebemos que o nosso sistema aqui, ó, não tem, né, primeiro, que ele está rodando aqui somente no sentido horário, não tem o sentido anti-horário, vamos ver no próximo caso, e ele não envolve o ponto -1 mais J0. Não temos envolvimento, quer dizer, não dou volta em cima desse ponto -1 mais J0. Portanto, o número de envolvimentos é igual a 0. Tá joia? Na sequência, eu analisei aqui o meu root locus e percebo, então, que nós só temos uma raiz, né, somente real, né, com um valor -2 mais J0, né, no imaginário igual a 0, somente uma raiz, ok? Batendo bonitinho com o nosso valor que a gente tem aqui, ó, que ele vai explicar aqui os nossos valores. E aí nós temos o número de polos com parte real positiva. Eu não tenho nenhum polo com parte real positiva, só um polo, e a parte real desse polo é negativa. Tá joia? Portanto, o número de polos com a parte real negativa, né, a parte real positiva, desculpa, é igual a 0. E nós temos, então, calcular o número Z, que é o número de, né, representado pelo número de polos com a parte real positiva, menos o número de envolvimentos do ponto -1 mais J0 no sentido anti-horário. Nesse caso, P e N são a 0 e vai me dar, então, que o meu valor de Z é igual a 0. Como o meu valor de Z é menor do que 1, o nosso sistema, então, é estável. Se o nosso Z é maior ou igual a 1, o sistema será instável. Legal? Nós podemos verificar, então, os gráficos, justamente a minha função degrau aqui aplicada junto ao meu sistema com feedback negativo apresentou justamente o esperado, que é uma função, né, onde a gente estabiliza essa função aqui em menos de 1, nesse caso, né, cerca aí de 0,30 e pouquinho, né, e representando muito bem um controle proporcional agindo em cima de um sistema de primeira ordem. Joia? Então nós vamos fazer mais 3 casinhos, modificando esses valores da função g de s e vamos verificar novamente todos os parâmetros envolvidos. Espero que vocês estejam gostando. Vamos que vamos!